Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Falando diretamente de São Paulo, eu e a Flávia tá aqui, inclusive ela tá deitada já para dormir ali, agora são 11 horas da noite. E eu tô aqui gravando esse vídeo porque a gente fez o compromisso que ia aparecer aqui todos os dias. E eu tô aqui para te falar duas coisas hoje nesse vídeo. A primeira coisa é, sua vida nunca vai mudar se você não tiver ação, se você não colocar as coisas em prática e ficar só pedindo para Deus mudar, para Deus abençoar a sua vida. Cara, tem que pedir, tem que ter essa conexão com Deus, mas você também tem que colocar a sua vida em prática, colocar as ações, né, os planos todos em prática. E a segunda coisa que eu quero te falar é, para a gente adentrar mais profundamente nesse assunto, é falar sobre as conexões, o networking, a mudança de mentalidade, como que isso pode mudar a sua vida. Eu estava agora em uma palestra, eu cheguei aqui em Alphaville e recebi no meu celular uma palestra, inclusive foi do Pablo Marçal. Aí eu fui na palestra dele, ele estava falando sobre essa parte do medo, tá? Inclusive ele deu um livro lá, do Antimedo, e eu gosto muito do Pablo, e uma coisa que por muitos e muitos tempos eu trouxe isso na minha vida é, cara, você precisa estar conectado com pessoas, não precisa ser o Pablo, pode ser qualquer pessoa, para te trazer uma visão diferente sobre a vida. Então, quando a gente conecta com a pessoa que a gente não está acostumado, a gente começa a ter uma visão diferente de como a gente pode lidar com os problemas que a gente está passando hoje. Isso já mudou a minha cabeça em vários aspectos, tanto no aspecto de negócios, tanto no aspecto de família, no aspecto de intimidade com Deus e várias outras coisas. E uma coisa que me marcou muito foram as vezes que eu precisava de ter uma virada de chave na minha cabeça e eu sempre usei a história de outra pessoa ou um aprendizado, um conhecimento de outra pessoa. Isso fez toda a diferença na minha vida. E por muito, muito tempo, eu sempre achava que isso era bobeira. Então, por um bom tempo, eu pensava assim, cara, isso aqui, comprar uma palestra é bobeira, comprar conhecimento é bobeira, comprar um livro é bobeira, fazer isso é bobeira. E hoje eu saí de Goiânia e vim pra cá. E aí, o nosso evento é só amanhã. Só que a gente chegou aqui no hotel, era 2 horas da tarde. Aí eu pensei, cara, eu não posso ficar aqui das 2 da tarde até 10 da noite, 11 da noite sem fazer nada. Vou procurar alguma coisa pra fazer. E aí acabei indo lá. E coisas que são muito interessantes, né? O Pablo, como todo mundo já sabe, é um cara que tem um puta resultado. Só que lá na palestra, cara, ele falou uma coisa que me marcou muito e que tem muito sentido com o que a gente fala aqui sobre o próximo nível, que é a gente buscar constantemente, cara, duas coisas na nossa vida. Primeiro, você acreditar que aquilo vai acontecer e ver com a visão, né, espiritual mesmo, que as coisas vão dar certo, só que não ficar só na visão espiritual. Colocar em prática, ir pra ação. E ele repetiu muitas vezes essa palavra no meio da palestra dele, e é exatamente o que eu falo pra vocês aqui também. E por quê? Cara, não existe nada que vai mudar uma pessoa, um negócio, um resultado, se não for ação, se não pegar aquilo, colocar em prática. E, por exemplo, o que a gente pode trazer na prática é que nos meus negócios, às vezes, a gente fica limitado, a gente tem uma visão limitada de, por exemplo, eu vou trazer ali 2 canais de vendas. Cara, chegou lá e ele fala uma coisa que me marcou no seguinte sentido. Quando ele foi fazer um evento, acho que foi 2011, um negócio assim, ele nem era famoso no digital. Ele trouxe que ele colocou 15 mil pessoas dentro de um estádio. E o que fez ele colocar essas 15 mil pessoas foi ele ter colocado 100 ações diferentes. Então ele orava, só que ele colocou 100 ações práticas para serem realizadas e colocar essas pessoas no evento. Quando eu escutei isso, eu tive uma virada de chave e comecei a pensar, cara, será mesmo? Quantas ações eu preciso fazer, preciso ter nos meus negócios, na minha vida, para que a minha vida mude? Aí eu parei para analisar, pensei assim, hoje eu produzo vídeo só para o YouTube, mas eu poderia estar pegando esses vídeos do YouTube, colocando no Instagram, colocando no TikTok, colocando no YouTube Shorts, em vários lugares diferentes para aumentar o meu ponto de contato. Então, coisas que eu não faço. E aí eu comecei a pensar nisso. Cara, tem tantas coisas que eu posso fazer na minha vida hoje para aumentar mais ainda a quantidade de energia, né, de empilhamento de pressão sobre as coisas que a gente já está fazendo hoje, que vai aumentar o resultado. Mas todas elas dependem de ação, gestão e entender que aquele resultado que você está buscando, ele vai demorar. E tudo que está no início, ele demora a tracionar. Por exemplo, eu pensava que meu canal do YouTube, se eu postasse 100 vídeos, eu ia ter pelo menos 10 mil inscritos. E por que isso não está acontecendo? Porque falta alguma coisa. E aí o início, ele é assim, a gente tem que entender qual é o jogo para entender qual caminho seguir. E quando a gente entende o jogo, entende o caminho que tem que seguir, você replica isso, reproduz várias vezes, até que aquilo chegue no resultado que você busca. E uma coisa que me admira muito nele, ele falou uma coisa que eu achei muito foda. Ele tá no método IP número 156. Aí muitas pessoas falam assim, cara, 156 é muito pouco. Aí ele pegou e falou assim, cara, você já parou pra pensar que se eu pegar as horas de 156
métodos IPs, somar elas, dá 1 ano da minha vida sem dormir, sem comer, sem fazer nada, fazendo a mesma coisa. Aí chega uma pessoa aqui na minha palestra e me pergunta, como ser mais foda que eu? Aí eu mostro pra ela quantas horas eu tenho, fica algo discrepante. Inclusive eu fiz um vídeo falando sobre isso, chamou As 10.000 Horas. Pesquisa depois sobre isso, ele falou também sobre isso na palestra, que eu acho que é algo muito importante. As pessoas elas querem ter o resultado, mas elas não têm as horas de voo, elas não têm envergadura, elas não têm esse preparo para chegar onde elas querem. E é aí que está o problema. E esse preparo ele só é adquirido com ambiência, com pressão. Por isso que eu falo, para todo mundo que chega perto de mim, cara, casa, tenha filhos, faça isso, faça o negócio acontecer, mude, faça novas ações, não deixe sua vida ficar assim, vai comprar uma roupa num lugar caro para você poder mexer com sua escassez. Então eu fico o tempo todo trazendo isso para as pessoas. Porque eu sempre tive contato com desenvolvimento pessoal, não só com o Pablo, mas com vários outros. Então já passei por métodos de Wendel Carvalho, do Pablo, do Paulo Vieira, de várias outras pessoas que não são tão conhecidas no mercado, e eu percebi que cada uma delas tem um jeito de administrar a sua mentalidade. E essa administração é o que guia os negócios de cada um deles. Quem é melhor que quem? Eu não tô aqui para falar isso, eu tô para falar que todos são bons. Só que eu tenho que aplicar a técnica do peixe e entender quais são as coisas que eu vou pegar do Pablo, quais são as coisas que eu pego do Paulo Vieira, do Wendel, de cada pessoa. Então, por exemplo, no evento que a gente vai estar amanhã, é um evento que o Wendel Carvalho vai estar lá. E o Ricardo Máxima. Então, cada mentor, ele precisa ter algo interessante para você. Por isso que eu não indico a pessoa ter um mentor na vida dela, só uma pessoa para seguir, só uma pessoa para estudar, ver, acompanhar. Tem que ter vários, para que essa junção de todas as pessoas forme você, um indivíduo. E esse indivíduo forme a sua própria autenticidade. Então, se você é do tipo de pessoa que segue só uma pessoa, que fica o louco do Pablo Marçal, por exemplo, o que vai acontecer? Você vai ficar só com a cabeça do Pablo. Tudo vai ser igual a ele. Tudo que você fizer vai ser parecido. Então, o que você tem que fazer? Tem que ter várias referências diferentes, boas, filtrar isso para que no final você consiga, além de ter essas referências, conseguir ser autêntico do jeito que você é. Então, o que faz uma pessoa hoje ter resultado na internet é exatamente isso. É buscar referências, entender o que é para você e o que não é, e com base nisso, desenvolver sua própria metodologia. Então, quando eu falo da mentoria, né, o próximo nível, por exemplo, não tem só coisa do Pablo, não tem só coisa... Não, tem um mix de tudo. Entende? Tem uma pitada minha mesmo, pessoal, de experiências que eu vivi. Tem de outras pessoas que foram meus mentores nesse processo. E eu juntei tudo e coloquei em um compilado lá dentro daquele lugar. E aí, isso que faz você ser diferente, autêntico, entender o jogo da internet, entender o jogo dos negócios. E hoje, inclusive, eu peguei um Uber, né, do aeroporto aqui pro hotel, e eu perguntei pro cara assim, ele falou assim que o mercado tá muito difícil, falou assim, o mercado tá muito difícil, é tudo muito concorrido, os negócios não estão dando certo, tá? Muita gente quebrando, mudando de lugar. Aí eu fui e falei pra ele assim, olha, eu acredito em partes nisso que você tá falando, porque tem muita oferta e muita coisa repetida no mercado. A partir do momento que você abre uma empresa, que você tem uma ideia diferente, disruptiva, e que você começa a surfar o oceano azul, a sua vida muda completamente. Então o que eu percebo é, as pessoas elas ficam o tempo todo querendo copiar, e não necessariamente gerar essa autenticidade. E quando a gente entende isso, seu jogo muda, porque você para de ser mais um e você é aquele cara ou aquela pessoa ou aquele negócio que muda totalmente o rumo da sua vida e dos seus resultados. Então, eu acho que é isso. Esse vídeo fica por aqui e amanhã temos um novo vídeo para falar sobre vendas na internet, produtos low ticket. Eu não vou falar disso porque é algo que a gente já trabalha, né? Já tem alguns produtos rodando, só que eu quero falar de o quanto esses eventos eles mudam a nossa mentalidade, a nossa vida, porque a gente deu um passo que muitas vezes a gente não estava preparado para ele, ou estava preparado, ou era um passo que ia mudar completamente o rumo dos negócios. Então é isso que eu vou te falar amanhã no próximo vídeo. No vídeo 74, o vídeo hoje é o 73. Se você for lá, olhar na descrição, lá tem escrito vídeo tal /99. Então você vai saber qual é o número do vídeo do desafio, beleza? Então, espero no próximo vídeo.